Uma temporada de debates e discussões acaloradas. A temporada de 2021 jogou o holofote nos comissários desportivos e também na direção de prova, com decisões inconsistentes que às vezes beneficiavam um, prejudicavam o outro e abria-se uma grande discussão em relação a tudo o que eles faziam na torre de controle. Mas quem é que foi o mais punido esse ano? Quem é que saiu com o saldo mais negativo na temporada de 2021? Pois é, a gente aproveitou aí esse período de pré-temporada, né, esse período festivo, para trazer para você uma análise e uma lista de quem é que recebeu mais punições em 2021. Você vai conferir as listas, que são vários tipos de punições, né, logo depois da vinheta. Não faltou polêmica nessa temporada que passou, meus amigos. Muita discussão e hoje a gente vai trazer para você aqui a lista completa, quais foram os pilotos mais punidos, quem é que tomou mais time penalty, quem é que perdeu mais posições de grid, quem é que recebeu mais multas, e você também vai poder se divertir aí analisando essa lista pouco honrosa aí de punições, né? Vamos ver quem é que ficou com mais pontos na carteira também, fazer um balanço completo dessa temporada. Vamos começar com as punições, então, punições de grid. E aqui, antes de chamar para colocar na tela, aí eu já chamo a atenção para um detalhe, tá? Punições de grid, a gente vai considerar só punições esportivas de grid. Então, sei lá, Verstappen bateu com o Hamilton lá na Itália, a direção de prova, pumba, 3 posições de punição para ele. Então, assim, o Bottas rodou no pit lane lá na Áustria, 3 posições para ele. Então, esse é o tipo de punição que a gente está avaliando aqui, tá? Não punição técnica, porque punição técnica tá lá preto no branco, ela vai acontecer. Então, a equipe foi lá, trocou o motor, passou da quantidade, não tem o que discutir, essa punição é aplicada e essa é uma punição técnica e não esportiva, ou seja, ela não poderia ser evitada, por assim dizer, né? O piloto não tem responsabilidade nenhuma praticamente em relação a esse tipo de punição técnica, punição por irregularidades, por quebrar o regulamento aí técnico, né? Então vamos concentrar nas esportivas. Vamos lá, vamos ver quem é que perdeu mais posições de grid esse ano em função de trapalhadas e bobagens na pista. Coloca aí pra gente, por favor. Muito bem, Valtteri Bottas, olha só, hein? Perdeu 11 posições no total, entre elas 3 que eu citei aqui, né? Daquela rodada dele no pit lane bizarra lá em Spielberg. O Sebastian Vettel perdeu 8 posições. O Max Verstappen também perdeu 8. Veja só você, hein? Como é que são as coisas. O Verstappen, né, que todo mundo diz, a direção de prova quis beneficiar o Verstappen. Poxa, demorou então, hein, porque até ali ele vinha tomando na cabeça, não sem merecer, né, enfim, fez das dele e tomou essas punições. 5 foram por aquele desrespeito à bandeira amarela no Qatar, né, dupla bandeira amarela, e 3 foram pelo incidente com o Lewis Hamilton no GP da Itália. Lance Stroll 5 posições, Norris, Mazepin, Tsunoda e George Russell, 3 posições cada um. Bom, aí vocês já tiveram um exemplo, né, do que a gente tem em termos de punições, quais foram os alunos que aprontaram mais nas aulas de 2021, mas tem um outro modo de você avaliar isso, né, e vão surgir novos nomes aí, que são os time penalties ou stop and go, né? A gente tem aí os tempos somados, para ver quem é que tomou mais punição de tempo no final da prova, né, de posição de tempo no final da prova, ou mesmo durante a prova, né, aquele stop and go. Enfim, você vai ter agora esse ranking completo de quem é que perdeu mais tempo fazendo bobagem. Bota aí pra gente. Maior número de punições esse ano foi pro Kimi Raikkonen, que perdeu um total de 1 minuto de time penalty, hein? Kimi realmente nesse seu ano de despedida caprichou. Atrás dele, nenhuma surpresa, Nikita Mazepin perdeu 40 segundos em punições, Nicolas Latifi 40 segundos, Yuki Tsunoda também aprontou bastante, 30 segundos, o Sérgio Pérez levou no total 25, Stroll e Giovinazzi 20, Max Verstappen 15, Sebastian Vettel 10, Pierre Gasly 10, Lewis Hamilton 10, Lando Norris 5, Fernando Alonso 5, Esteban Ocon 5 e George Russell
5. Agora vamos ver as reprimendas. Reprimendas e avisos, né? A reprimenda ela é um pouco mais séria. Se o cara chega a 3 reprimendas, ele pode inclusive perder posição de grid, mas o aviso ele é um pouco mais leve. De qualquer forma, eu juntei tudo aqui, porque é tão pouquinho, que então a gente vê tudo de uma forma só, tá? Coloca aí o ranking de avisos e reprimendas. Ó, o único que saiu um pouco da linha aí foi o Esteban Ocon, que entre reprimendas e avisos tomou 3. Lembrando, se fossem 3 reprimendas, ele já teria uma punição a cumprir, né? Então não foi, tivemos avisos aí no meio dessa conta, e ele ganha de todo mundo que está logo atrás aí. O Ocon ganha do Vettel, ganha do Raikkonen, ganha do Mazepin, ele ganha também do Lance Stroll, do Lewis Hamilton e do Carlos Sainz, com duas, né? Com 2 reprimendas, 2 avisos. O Ricardo tem 1, o Lando Norris tem 1, o Pierre Gasly tem 1, e nós temos também Valtteri Bottas e Antonio Giovinazzi com uma reprimenda ou aviso cada um. Você sabe que a Fórmula 1 tem já há algum tempo o sistema de pontos, né? Conforme os pilotos vão fazendo bobagem, a direção de prova e a Federação Internacional de Automobilismo vão impondo pênaltis aí, vão impondo pontos na carteira. É mais ou menos como você no trânsito, né? Se você chega ali a um determinado número de pontos, a sua carteira está suspensa e você precisa passar pela reciclagem. Na Fórmula 1, essa reciclagem é uma corrida de suspensão a partir do momento em que você completa 12 pontos. Isso num período de 1 ano, no período de 12 meses, tá? Não é um ano fechado, não é em 2021. Não, é entre 12 meses. Então, se passa a contar a partir de setembro de 2021 a setembro de 2022, é essa a conta, tá? Se você fizer 12 pontos nesse período, você está suspenso. Mas para o efeito aqui de análise, a gente vai ver os pontos que os caras acumularam em 2021, tá? Esse é o nosso objetivo, a gente está vendo quem é que foi mais punido ao longo do ano, então a gente se concentrou janeiro a dezembro, tá legal? E a gente põe aí na tela para você agora esse ranking dos marvados. De novo ele, hein, meus amigos, Yuki Tsunoda, 8 pontos, e nesse caso sim, a gente pode falar que são os 8 pontos totais da carreira dele na Fórmula 1, e se ele toma aí mais 4 pontos, especialmente nesse início de temporada aí, ele pode ficar numa situação delicada. Como eu disse, 12 pontos excluem o piloto de uma prova. Atrás dele, hein, surpreendentemente, temos os 2 pilotos da Red Bull com 7 pontos cada um, Sérgio Pérez e Max Verstappen. Aí depois o Vettel, o Latifi e o Mazepin com 6 pontos na carteira, o Norris, o Stroll e o Bottas com 5, Gasly com 3, Giovinazzi com 3, Kimi Raikkonen 2, Fernando Alonso 2, Lewis Hamilton 2, Esteban Ocon 1 e o George Russell também 1 ponto na carteira. Vamos falar de grana, de dinheiro. Um dos recursos que a direção de prova usa é a questão de multar os pilotos, né, ou as equipes, enfim, de quem for a culpa, caso alguma coisa saia do planejado, né? Sei lá, o cara excedeu o limite de velocidade nos boxes durante o treino livre. Então ele vai receber uma multa, é mais simples, você não tem aquela coisa tão pesada quanto é na corrida, que o cara precisa aí sim pagar algum tempo de parada nos boxes, né? Vamos ver aí como é que ficou o ranking das multas, e eu já aviso, como eu falei aqui, a gente não está falando de nada técnico, né? Desclassificação técnica, multa técnica, e a gente teve 2 grandes multas técnicas esse ano, né? A gente teve a multa técnica do Verstappen por tocar a asa traseira da Mercedes, foram 50 mil euros aqui no GP de São Paulo, e depois tivemos a multa também em São Paulo do Hamilton dirigindo, né, pilotando com o cinto afrouxado, ele recebeu 5 mil euros de multa, e é o que eu falei, né, meu amigo, nem os pilotos conseguem vir a São Paulo e ir para casa sem tomar multa, pelo amor de Deus, mas foi isso que aconteceu, e a gente vai ver agora o ranking de quem desembolsou mais grana, tirando esses 2. Sebastian Vettel e Esteban Ocon lideram o ranking, 5.400 euros cada um. O Antonio Giovinazzi vem logo na sequência com 5 mil. O Kimi Raikkonen desembolsou 2.900 euros nessa sua última temporada de Fórmula 1. O Sérgio Pérez perdeu 2.200 euros que poderia gastar em tequilas. O Nikita Mazepin ficou 1.700 euros mais pobre, o que vai fazer uma diferença
enorme para esse Natal e Ano Novo dele. O Lance Stroll perdeu 600 euros, também deve estar super preocupado pedindo empréstimos no banco. O Daniel Ricciardo perdeu 400, o Yuki Tsunoda 300 euros, e o Charles Leclerc 200 euros. Esse o ranking de multas. Meus amigos, faltou o nome de alguém aí nessa lista? Sim, faltou. Quem é que leva o prêmio de comportado do ano? O cara que não tomou multa, não tomou punição, não caiu no grid, não teve nada disso. Punição esportiva ele não teve. Teve técnica, mas aí faz parte, como eu disse, não dá para brigar com isso, né? É uma coisa que vai acontecer mesmo. Mas esportiva não. Andou na linha esse meu amigo. E o nome dele é Mick Schumacher, mesmo na temporada de estreia, hein? Mick Schumacher não foi punido nenhuma vez. Além dele, o outro piloto que não foi punido nenhuma vez, mas também não dá para considerar, é o Robert Kubica, que fez apenas 2 provas. Então, Mick Schumacher, de parabéns nesse primeiro ano, conseguiu passar sem multa, sem punição nenhuma. Eu chamo a atenção também, claro, se vocês me permitem, para o Charles Leclerc, né? O Charles Leclerc que eu falei aqui só por último, ele só tomou multa. Tomou uma multa de 200 euros e mais nada. E essa multa é proveniente de uma das etapas em que ele cometeu um excesso de velocidade nos boxes aí. Mas, de qualquer forma, também um piloto que passou quase incólume a toda essa questão da Fórmula 1 ao longo de 2021. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro vídeo que a gente preparou aqui para 2021. Peço que vocês continuem aqui no canal, dê aí o seu like, se inscreva no canal, né? É muito importante pra gente. E também, se você quiser aproveitar essas férias, aí essa pré-temporada de Fórmula 1 para maratonar o canal, tem aí os nossos vídeos mais vistos, tem muito conteúdo bacana e atemporal para você curtir, tá bom? Aproveito para agradecer também os meus velhos e grandes parceiros do Clube Primeiro Stint. O que é o Clube Primeiro Stint? É simplesmente o clube que te dá os maiores benefícios do automobilismo brasileiro. Você assina, de quebra você já ganhou aí 1 ou 2 brindes, né? Seja lá o que você escolher, você vai ter a oportunidade de ganhar um anuário do Reginaldo Leme, se você optar pelo melhor pacote, e também vale lembrar que todo o valor arrecadado com o clube, né, a gente tem metade dele destinado ao Instituto Ingo Hoffmann, que abriga crianças com câncer em tratamento contra o câncer lá em Campinas, um trabalho social maravilhoso feito pelo ex-piloto de Stock Car Ingo Hoffmann, e que você pode participar ou diretamente, se procurar o Instituto, ou aqui com a gente no canal também, porque assim você contribui com o canal e com o Instituto, e a gente consegue continuar levando muita informação e detalhes bem bacanas para você, tá? Então eu agradeço aí a todos esses meus colegas que fazem parte e ajudam a manter o Primeiro Stint no ar. Da minha parte, só posso também agradecer a sua audiência e marcar um novo encontro aqui, sempre às quintas-feiras, às 19h30. Um abraço e até a próxima. Tchau!